Ao longo do tempo, ao longo dos séculos, né, só o que a gente presenciou em torno de espiritualidade foi através das religiões, né, foi através da doutrina, dos dogmas e das histórias, né. A gente pode perceber hoje, né, se a gente se aprofundar um pouco, que mais de 99%, quase 99% da espiritualidade hoje no planeta, ela é regida pelas histórias, né? E as histórias são regidas pelas religiões, né? Que isso quer dizer, né? Onde eu quero chegar trazendo desse modo. Eu gosto muito de trazer esse conhecimento, essa sabedoria através da história de Jesus, colocando a história de Jesus, né? Dentro desse campo. Por que a história de Jesus? Porque se a gente for ver, a história de Jesus é uma das maiores histórias do mundo, né? A história de Jesus em si é o maior campo energético e a maior história em si que já foi criada no mundo. Então, a base da maioria das pessoas no mundo, né? Vamos colocar aí 80% no mundo, né? Só uma porcentagem assim, vem do cristianismo, né? Então, quase 90% aí da espiritualidade no mundo vem do cristianismo, né? Tem uma base do cristianismo, da história de Jesus, etc, etc, né? Os outros 10% varia, né? De povos africanos, né? Os indígenas, a gente vai colocar, né? Os povos orientais, né? Os chineses, japoneses, né? Coreanos, e aí vai de acordo com as suas crenças, né? A sociedade que teve ali, né? Etc, etc. Então vamos colocar aqui que 90% do mundo hoje, das pessoas do mundo, a espiritualidade em si dessas pessoas é regida pelo cristianismo, é regida pela história de Jesus. E o que eu quero trazer com isso? Que a espiritualidade em si da maioria das pessoas não é espiritualidade, elas são crenças, né? É uma espiritualidade baseada em histórias, né? Então, a história de Jesus, que Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Então, a pessoa estuda em si uma história, ela não estuda em si se conhecer. Ela estuda se conhecer, mas através de uma história, né? Não através dela mesma, não através dos seus conhecimentos internos, não através da sua intuição. A pessoa muitas vezes ela não tem de trazer a intuição dela, se conhecer, estudar por ela própria. Ela se baseia em histórias, ela se baseia no que nos passam,